Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, muitas vezes começa na maior confusão, para só depois encontrar um propósito incrível. A mediunidade, mas vista não como algo sobrenatural, e sim como uma capacidade humana. Vamos entender essa jornada? Sabe aquela pergunta, aquela sensação de captar algo a mais, de ver um vulto de relance, ouvir um chamado que ninguém mais ouviu? É uma experiência que pode ser fascinante, mas também, convenhamos, pode deixar a gente bem confuso. E é justamente aí, nesse turbilhão, que essa jornada costuma começar, no meio do caos. Imagina só, é como ganhar um sentido novo, só que sem nenhum manual de instruções. É super natural que o primeiro sentimento seja de total desorientação. Porque no início parece uma verdadeira avalanche. As percepções chegam sem pedir licença, né? Figuras que passam no canto do olho, vozes que parecem um sussurro vindo do nada. E qual o resultado disso? Medo. Um medo avassalador e aquela sensação de que se está perdendo o controle. E aí, claro, a reação mais natural é correr para procurar ajuda, seja na religião, que pode trazer um baita conforto, ou na medicina, que vai buscar uma explicação clínica. E olha, esses caminhos são super importantes, mas às vezes parece que eles não conseguem montar o quebra-cabeça inteiro, sabe? Fica faltando uma peça. E então, a gente chega no ponto crucial. O momento daquela virada de chave, sabe? Quando a perspectiva muda da água para o vinho e o que era assustador começa a se revelar como um potencial. Vamos ver direitinho como essa construção acontece? A visão espírita chega e propõe uma reinterpretação radical. E se isso tudo não for uma condição estranha, mas sim uma capacidade natural do ser humano? Pensa nisso. Um sentido a mais, tal qual a visão ou a audição. Um sentido que só precisa ser compreendido, educado e, principalmente, bem direcionado. O contraste aqui é tudo. De um lado, a gente tem a ideia de um dom misterioso, algo que assusta, que paralisa. Do outro, a gente passa a ver como uma capacidade natural, uma potência que pode ser desenvolvida como qualquer outra. É a passagem de um papel de vítima para um papel de agente da própria experiência. Ok, beleza. Se é uma capacidade, como é que se desenvolve isso então? Porque não é algo que simplesmente acontece de forma controlada. Exige método, exige estudo e, acima de tudo, uma base ética muito, mas muito sólida. É como afinar um instrumento bem delicado. E a chave para essa afinação toda pode ser resumida em um verdadeiro mantra de 3 palavras: disciplina, disciplina e disciplina. Simples assim. Disciplina com os próprios pensamentos, disciplina no estudo e disciplina no compromisso com o bem. A repetição aqui é a alma do método. E essa disciplina se desdobra em 3 pilares essenciais. Primeiro, o autodomínio, que é aquele trabalho de se conhecer, controlar as emoções e os pensamentos. Segundo, o estudo sério para entender a mecânica por trás do fenômeno. E terceiro, e talvez o mais importante de todos, colocar essa capacidade a serviço de outras pessoas. Então tá, mas como é que funciona essa conexão? A proposta aqui não é mágica, é mecânica. E ela pode ser compreendida através de umas analogias bem fascinantes. Esse conceito aqui é brilhante, ideoplastia. Pensa na capacidade que a mente tem de dar forma a uma ideia, de projetá-la. A analogia do retroprojetor antigo é perfeita. A mente cria o slide, essa tal plástica da ideia, que pode então ser percebida por outra mente. É incrível, né? E o mais interessante é que existe uma interface biológica para isso. A ciência já estuda a glândula pineal há muito tempo, e dentro dessa perspectiva, ela é vista como a peça biológica central, a principal antena da alma, o ponto de conexão entre o corpo físico e outras dimensões da percepção. Com uma conexão tão aberta, como se proteger da confusão ou de informações equivocadas? O ponto crucial é este. Os melhores filtros são internos. O estudo sério cria um filtro intelectual, enquanto a reforma íntima, ou seja, esse esforço constante de se tornar uma pessoa melhor, cria um filtro moral. Isso nos leva à regra de ouro, a ética inegociável da prática mediúnica séria. É exatamente isso. É um ato de doação, um serviço. Por isso nunca, jamais, pode ser encarada como uma profissão ou ter qualquer tipo de cobrança financeira. A responsabilidade é imensa. No fim das contas, para que serve tudo isso? Qual é o objetivo final de desenvolver essa capacidade de forma tão disciplinada e ética?
A resposta, na verdade, é surpreendentemente prática. O foco não está no espetáculo, no fenômeno pelo fenômeno. O verdadeiro propósito é usar essa conexão, essa certeza da continuidade da vida, como uma ferramenta para ajudar a transformar a nossa existência aqui e agora. É sobre consolo, esclarecimento e, acima de tudo, esperança aplicada no dia a dia. E assim, a gente termina com uma reflexão. E se essa capacidade, tantas vezes vista com medo e mistério, for na verdade uma das ferramentas mais poderosas que temos para entender nosso lugar no universo e para ativamente transformar o nosso presente para melhor? Fica aí uma ideia para a gente pensar a respeito.